convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 22. Deus me dá graça para não falar demais aqui. O pessoal da Rafa já sabe, gente, quando eu prego assim 2 horas e meia. Né? Então toda vez que eu falo assim, gente, já está acabando. Gente, é mentira, não está acabando, ainda vai demorar. Ainda vai demorar, mas a gente chega lá, gente. Então Ezequiel, esse versículo é uma chave assim na minha vida, né? Já há um tempo atrás, Deus tem falado muito comigo sobre a questão do entendimento. E esse versículo foi uma coisa que me destravou nesse sentido e me trouxe a importância de entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que Deus daqueles que são os processos de Deus. Toda vez que que Deus está trazendo um entendimento para a gente, é porque Ele quer que a gente desfrute daquilo. Ele quer que você aproveite aquilo. Então, a oração em língua, se você não entende, você não consegue fluir, você não consegue desfrutar. A graça de Deus da mesma forma, se você não entende, você não consegue desfrutar. E esse versículo foi uma chave para mim nesse sentido. Mas o mais interessante é que hoje a gente vai falar desse versículo, mas não no contexto de entendimento, mas no sentido de responsabilidade. Hoje eu entendo da parte de Deus a gente falar um pouquinho sobre responsabilidade, tá? Então lá em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, fala assim pra gente: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Uau, é só um versículo mesmo, gente. Eu entendo que em todo momento Deus ele está procurando por pessoas que se colocam, que tomam uma posição de responsabilidade. Uma vez eu li em algum lugar, não é uma base científica, assim, não consigo comprovar para vocês, mas que a palavra responsabilidade, ela tem origem na palavra resposta. Eu não sei, foi uma informação que eu tive, mas eu achei muito interessante. Né? E em todo momento Deus está procurando alguém que está se responsabilizando por algo, alguém que se coloque numa posição de responsabilidade. Então imagina, nós precisamos nos responsabilizar pela igreja, nós precisamos nos responsabilizar pelo evangelho, nós precisamos nos responsabilizar pela nossa família, nós precisamos tomar um lugar. Entenda que quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando de um lugar em que você se coloca, de uma posição que você toma, de uma atitude que você tem, de uma postura que você tem diante de uma certa circunstância. É como a gente pensar no bom samaritano. Então ele vai e ele encontra um homem que estava quase morto no chão. Então ele se responsabiliza por aquele homem. Ele se coloca como uma garantia por aquele homem. Ele vai e ele trata dos ferimentos daquele homem. E ele pega aquele homem, coloca ele numa hospedagem. E ele paga a estadia dele e já paga a estadia adiantada por aquele homem. Ele começa a se colocar numa posição e fala assim: olha, eu vou cuidar disso. É isso que eu entendo que Deus ele tem procurado nesses dias. Porque a grande complicação, talvez, se é que a gente pode falar que é complicado em se responsabilizar por algo, é porque se envolve um risco. Você está se arriscando, você está colocando a sua vida numa posição vulnerável, você está se colocando no lugar de alguém, você está perdendo alguma coisa. Gente, vou falar para vocês, é muito difícil para mim ministrar sobre isso. Porque para mim é muito difícil eu sair da minha zona de conforto. O meu pastor tem ministrado isso, meus pastores têm ministrado há vários dias sobre isso. Gente, já dá vontade de chorar só de falar disso. Eu estou com vontade de chorar. Porque é muito difícil a gente se colocar numa posição onde a gente sai da nossa estrutura por alguém, ou por algo, ou por alguma coisa. Nós somos muito bons em tomarmos partido, em tomarmos uma posição por algo que é nosso. Mas quando a gente fala do evangelho, nós estamos tomando uma posição por algo que não é nosso. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de alguém que paga um preço. Eu acho muito legal quando tem Dan e José, ele encontra com os irmãos dele quando ele é governador do Egito. Então ele pega e ele aprisiona Benjamim. Então eles falam assim, na verdade ele pede para que Benjamim venha. Ele fala: agora você tem que trazer o seu outro irmão para cá. E Dan fala assim para o pai dele: olha, pai, se ele não vier, eu coloco a minha vida como a garantia pela dele. E quando José fala assim: olha, Benjamim vai ficar, Judá, ele fala assim: olha, eu
eu sou responsável por ele. Libera a vida de Benjamim e eu fico no lugar dele. É isso é a responsabilidade, é quando você traz algo para si. E às vezes na nossa vida, e às vezes na nossa caminhada cristã, meu irmão, fala assim, desfrutar do amor de Deus é muito precioso. Cara, tinha uma atmosfera de amor aqui sensacional. Meu irmão, me debulhei de chorar hoje. Isso é muito precioso. Eu me sinto amado por Deus, eu me sinto desejado por Deus. E isso é um momento, isso é uma parte do Evangelho. Mas, meu irmão, tem um momento em que nós precisamos perder. A nossa vida de Evangelho é uma vida de perdas. Hoje foi muito interessante, o pastor estava ministrando de manhã. Tem muitas coisas aqui que estavam na ministração dele, mas ele copiou de mim, a verdade é essa, não estou brincando. E o que acontece, ele falava assim, olha, se alguém um dia for para você que no Evangelho você não teria perdas, meu irmão, essa pessoa te fala de um outro Evangelho que não é esse que está escrito aqui. Porque esse Evangelho, ele fala de algo que a gente perde, de algo que a gente vai entregando. Então, quando Deus ele está falando da responsabilidade, entende que nós precisamos nos responsabilizar pela noiva, nós precisamos nos responsabilizar pelo reino. Existe um papel que só você pode cumprir. Meu irmão, o reino dos céus, ele é uma estrutura, é um organismo, ele é funcional, é como se fosse uma engrenagem. Então existe um lugar, Robson, que é só seu, querido, e só o Robson pode cumprir esse papel. Ninguém mais, ninguém pode ser colocado no lugar dele e fazer da mesma forma que ele faz. Então, se o Robson, ele não assume o papel dele, se ele não assume a responsabilidade que é dele, fica algo faltando. O corpo ele começa a ficar incompleto, o corpo ele começa a sofrer, o propósito ele vai sofrendo. Então você começa a entender que Deus ele investiu algo, porque ele colocou algo muito pessoal, algo muito peculiar no pastor Rafa. Então tudo que Deus colocou no pastor Rafa só está nele, e o papel é só para ele, e o lugar é só dele. Todas as coisas da sua vida cooperaram para que você estivesse nesse momento, nesse lugar, para que você pudesse dar luz àquele que é o seu destino. Então, toda a virtude que Deus coloca em você, ela traz consigo uma responsabilidade. Todo dom que Deus traz para a gente, o pastor estava ministrando isso hoje de manhã também. Ele estava falando sobre os dons de Deus. Entende que todo dom, ele tem um propósito. Então, a sua responsabilidade, ela fala daquele que é o propósito do seu dom. Olha como começa a ficar fácil para a gente entender o nosso propósito. Meu irmão, eu demorei muito tempo para começar a entender. Não entendo ainda, para começar a entender sobre o propósito. Na verdade, eu fiquei muitos anos da minha vida. Eu tenho 30 anos de evangelho, irmãos. Eu fiquei a maior parte desses 30 anos sem entender, sem imaginar que eu estava aqui exatamente por um propósito. Eu não entendia que eu tinha um destino específico para mim. Então eu tocava a vida simplesmente, meu irmão, e eu vinha nos cultos, era uma bênção. Eu chorava quando tinha um congresso, uma conferência. Nos outros cultos eu não chorava muito, mas naqueles eu chorava. Sentia a unção, caía. Uau, muito bênção, legal. Mas a minha vida ela não caminhava para um objetivo, não tinha um destino, não tinha um futuro, porque não tinha um propósito. Isso não fazia parte da minha busca. Só que então, quando eu comecei a ouvir e a entender, uau, existe um propósito para mim. Então eu comecei a olhar para tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Você quer entender sobre o seu propósito, meu irmão? Comece a olhar para as suas mãos. Elas estão revelando algo sobre aquilo que Deus te criou para fazer. Está falando sobre algo, sobre um lugar em que Deus te colocou. E a sua vida ela precisa ser correspondente a tudo aquilo que Deus depositou em você. Então, se Deus te deu uma graça para amar pessoas, existem pessoas que têm o dom de amar. Cara, o seu propósito provavelmente fala sobre amar pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui do pastor Edu. Pensa no homem que me ensina demais. O pastor Edu, ele tem uma graça assim, de mestre. Eu chamo ele de profeta, porque ele é meio mestre e meio profeta. Então, o pastor Edu, quando ele começa ali a ensinar, ele começa a ler a palavra de Deus, ele começa a trazer algumas coisas, e aquilo vai crescendo dentro de mim. Então ele tem uma graça, então ele precisa fluir naquilo. Quando você entende aquilo que você foi criado, você começa a fluir no seu propósito. Mas você precisa o quê? Assumir a responsabilidade dele. Se você olhar na sua Bíblia, lá em Marcos, se eu não me engano, no capítulo 15, a palavra fala sobre José de Arimateia. Então, a palavra fala que depois que Jesus morreu, José de Arimateia, ele foi corajosamente e pediu para Pilatos, olha, me dá o corpo de Cristo. Ele falou assim, eu quero me responsabilizar por esse corpo.
Uau, quantos de nós chegamos no nosso dia a dia e olhamos para a igreja e olhamos para aquele que é o nosso destino e falamos, deixa eu tomar isso aqui como responsabilidade, dá ele para mim. Fala, Senhor, eu quero corresponder àquilo que o Senhor está colocando em mim. E eu acho o mais legal, porque a palavra fala para a gente que quem estava com ele era Nicodemos. Uns dias antes, numa noite, Nicodemos ele encontrou com Jesus escondido e falou, Jesus, eu não estou entendendo nada. E Jesus falou assim, olha Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele fala assim, poxa, então você está falando que eu preciso voltar para a barriga da minha mãe? Ele não entendia nada. Mas Jesus começou a gerar algo em Nicodemos, e Nicodemos deu uma resposta. Nicodemos pegou e se responsabilizou junto com José de Arimateia. Era um neófito. Talvez para a gente fale assim, poxa, eu não tenho uma trajetória como o pastor Leandro, eu não tenho uma trajetória como o pastor Vinícius, eu não tenho... Meu irmão, não diz respeito a isso. Diz respeito a você chamar a responsabilidade para você. Diz respeito a você pegar e você assumir uma posição. Então a questão é que Deus ele não está procurando quem possa fazer. Deus está procurando quem se responsabiliza por aquilo. A questão não é aquilo que você pode, a questão é pelo que você está se responsabilizando. Deus não está procurando uma pessoa assim, não, porque o Alê, ele tem um poder, ele tem uma capacidade. Não, meu irmão, não diz respeito à capacidade, diz respeito a uma posição que ele toma. Essa é a questão. Nicodemos talvez, contudo, talvez ele fosse incapaz de fazer aquilo, mas ele se responsabilizou, ele entrou num lugar, ele assumiu algo que ele pudesse se responsabilizar. E essa é a questão, meu irmão, porque às vezes para a gente chamar desculpa, a nossa incapacidade, o nosso pouco tempo, o nosso dia a dia. Meu irmão, isso na verdade são todas desculpas. Deus só está procurando alguém e fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou bem certo. Senhor, vive o Senhor que não te deixarei. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. São respostas como essa que dão um sinal que nós queremos nos responsabilizar por aquilo que Deus está fazendo nesse tempo e na nossa igreja. Gente, vocês estão numa igreja maravilhosa. Eu digo isso porque eu sou membro dessa igreja. De domingo de manhã o pastor Leandro me libera e eu vou lá dar uma força na Rafa, mas eu sou daqui. Gente, essa igreja aqui é um ambiente de glória e de graça de Deus. Meu irmão, mas vamos falar, você precisa assumir essa igreja. Você vai falar assim, cara, a COD é minha. Essa igreja é minha. Essa cidade, Deus me deu essa cidade. É por isso que você nasceu em Jundiaí, meu irmão. Porque Deus te deu essa cidade. Desculpa, aquele esqueci o nome. O Anderson. Aí o Anderson falou assim, mas eu nasci em São José. Mas ele está aqui hoje. Porque Deus está dando Jundiaí para ele manifestar o destino dele. Faz parte da sua trajetória, as pessoas que estão no seu caminho, o lugar para onde você vai. Então a questão não é aquilo que eu possuo, mas é aquilo que eu carrego. Aí você fala assim, mas Samuel, possuir, carregar, eu não quero entrar numa questão de gramática, semântica, de português, mas para esse contexto que a gente está falando hoje, eu quero falar que são coisas diferentes, porque aquilo que eu possuo é uma coisa de fora que eu tenho, mas aquilo que eu carrego é uma coisa que está dentro de mim. Então a questão não é o que você tem na sua mão, mas aquilo que você tem por dentro de você. Porque é dali que vai vir a sua resposta, porque é dali que vai vir a sua atitude. É dali, é como foi com um centurião romano. Então aquele centurião romano chegou para Jesus e ele falou assim, olha Jesus, eu tenho um empregado meu e ele está lá na minha casa doente. Você pode curá-lo? E Jesus falou assim, claro, vamos lá, eu vou curar. Ele falou, não, Jesus, você não precisa ir até lá, porque eu tenho os meus soldados, e quando eu falo assim, olha, vão para a esquerda, eles vão para a esquerda, vão para a direita, eles vão para a direita. Da mesma forma, eu sei que o Senhor tem autoridade sobre a doença, e se daqui o Senhor mandar que ela vá para fora dele, ela vai. Olha quão era poderoso aquilo que ele entendia, aquilo que ele carregava, e ele entendia aquilo que Jesus carregava. Talvez Jesus, humanamente falando, fosse uma das pessoas que talvez fosse totalmente sem condições. Mas, meu irmão, era aquilo que estava dentro dele, era a responsabilidade, era a posição que ele tinha. Só que a questão é que a gente tem uma cultura nossa de não assumirmos a responsabilidade. Eu lembro quando eu era criança, uma das frases que eu mais falava era, comigo não morreu. A gente brincava assim, não, comigo não morreu. E é assim que a gente faz.
Porque quando alguém precisa se responsabilizar por algo do reino, e responsabilizar é perder, responsabilizar é se entregar, responsabilizar é abrir mão, então a gente começa, olha, não é comigo, então eu começo a achar outras coisas para fazer. É como na parábola das bodas. Então o noivo começa a chamar e as pessoas começam a dar desculpa. Olha, eu acabei de comprar uma terra, eu preciso olhar a terra que eu comprei. E outro fala assim, olha, eu acabei de me casar, eu preciso curtir a minha lua de mel. Meu irmão, a gente começa a dar desculpas, a gente começa a fugir. E isso está arraigado dentro da gente. Isso é da nossa natureza humana. É a nossa natureza adâmica, de Adão, a nossa natureza adâmica caída. Porque quando Adão caiu, a primeira coisa que ele fez foi tirar o corpo fora, meu irmão. Quando ele viu que ele caiu, sabe o que ele fez? Ele se escondeu. E quando Jesus foi falar com ele, falou assim, Adão, mas rapaz, eu estava te procurando como todo dia e não te achei. Ele falou, Senhor, eu fiquei com vergonha porque eu estava nu. E Deus falou, mas Adão, quem te disse que você estava nu? Você sempre esteve nu e nunca percebeu? Quem te avisou? E aí Adão começa a contar o que aconteceu. Ele fala, Senhor, mas sabe de quem é a culpa? Tudo aconteceu por causa da mulher que tu me deste. Na verdade, Adão estava falando que a culpa era de Deus. Ele falou, Deus, você me deu uma mulher mais ou menos, e a minha mulher mais ou menos me fez tropeçar. A gente tem essa cultura de tirar o corpo fora. Enquanto a palavra de Deus, ela sempre fala de nós corrermos risco. E a palavra fala assim, olha, sê tu homem. Assuma a responsabilidade, chama para você. E é assim que nós vivemos. Debaixo dessa cultura, isso vai se repetindo. E é por isso que às vezes, meu irmão, a igreja, ela passa por uma estação e ela não consegue afetar a cidade onde ela está. Porque ela não assumiu a responsabilidade por aquela cidade. Porque às vezes nós sonhamos com outros lugares, nós sonhamos com outras coisas, e nós não olhamos para aquilo que Deus está olhando. Eu creio que existem duas culturas, vamos dizer assim, adâmicas, né? Que palavra complicada, né? Mas falando da cultura de Adão, essa caída, mas também existe uma cultura adâmica restaurada, porque a palavra fala que teve o primeiro Adão por onde entrou o pecado, mas também teve um último Adão, aquele que tirou o pecado de nós, que é o próprio Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele nos restaura, ele nos reconcilia. Ele pegou, e o último Adão, ele vai remir o primeiro. Por quê? Porque ele assume o lugar do primeiro. Ele assume a responsabilidade do que o primeiro Adão fez. Se o primeiro Adão colocou o pecado em nós, então o último Adão, que é Jesus Cristo, ele vai tirar o pecado de nós, e ele paga um preço para isso. Meu irmão, entenda que isso sempre vai envolver pagar um preço. Sempre isso vai envolver pagar um preço. Você vai perder algo, meu irmão. A verdade é essa, você vai perder alguma coisa aqui. E é interessante porque a palavra fala para a gente, e eu acho muito legal, porque esse último Adão, ele vem para restaurar uma noiva. Ele vem para restaurar a igreja. E a palavra fala para a gente que a forma como um noivo deve amar a sua noiva é dando a vida por ela. E foi exatamente o que Jesus fez. A forma como o noivo se responsabiliza pela noiva é dando a vida por ela. Os maridos, eles expressam a responsabilidade que eles têm pelas suas mulheres quando eles dão a vida por elas. E é da mesma forma como Cristo faz com a gente. Se você olhar lá em Isaías, no capítulo 9, e no versículo 6... a palavra de Deus nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Olha que interessante, fala que ele trazia algo nos ombros. Então ela fala assim que esse menino, esse filho que nos foi dado, que é o próprio Jesus Cristo, ele carregava algo. A responsabilidade está falando daquilo que você carrega. Então a palavra fala assim, olha, quando Jesus veio, ele carregava, ele trazia algo em si. Jesus, ele tinha nele uma capacitação. Ele carregava, a identidade dele era um poder e uma autoridade para que ele fizesse algo, para que ele fosse esse homem, para que ele fosse esse restaurador. Então o encargo dele, o bom depósito de Deus na vida dele, o capacitava para que ele fizesse isso.
Meu irmão, você tem um encargo na sua vida. Da mesma forma, o pastor Leandro ele falou agora há pouco sobre um encargo. Eu já ouvi ele falar muitas vezes disso, sei que isso é uma das mensagens que ele carrega. Então, eu quero falar para você, todos nós temos um encargo. Existe um encargo, a questão é se você está assumindo, se você está vivendo uma vida de acordo, digna desse encargo. E é isso que a palavra dessa noite quer falar para a gente. Sobre a forma que nós temos nos relacionado com aquilo que Deus trouxe para nós. A forma como nós temos nos relacionado com a verdade, com o encargo, com a responsabilidade que Deus tem nos dado. Qual é a resposta que nós temos para aquilo? Então Jesus ele andou na plenitude daquilo que Deus colocou nele, daquilo que ele carregava, daquilo que estava dentro dele. Porque a questão, meu irmão, é sempre aquilo que está dentro de você. A questão é sempre o seu coração. Deus sempre vai tratar dessas coisas. E é lá, é do lado de dentro que está o seu encargo, a sua responsabilidade, aquilo que Deus te criou para fazer e Ele está te preparando para realizar. E a questão é como você se relaciona com isso. Eu acho muito interessante porque essa capacitação que Jesus tinha, então você pensa assim, olha Samuel, mas ele era Jesus. Mas a palavra fala que ele pegou e ele se destituiu, ele deixou toda a glória. Esse ano eu estava numa ministração aqui em Valinhos e o Mark Schubert, ó, eu acho que eu falei certo o nome. Meu irmão, ó, vou contar para você, ouça o seu pastor, fazer um adendo, ouça o seu pastor. Eu estava em Vinhedo numa sexta-feira e o pastor estava lá ministrando a minha vida, me abençoando. E meu irmão, é sempre assim, quando o seu pastor fala, você responde. Fala, não pastor. O pastor fala assim, rapaz, você está fazendo isso? Eu falo, não pastor, não estou fazendo não. Aí você vai, você acredita, meu irmão, mas parece que você acredita, mas você não crê. E você fica ainda meio relutante com aquela palavra, ele fica brigando de você, dá uma chorada lá na mesa, aquela mesa é a mesa do meu choro. Eu vou lá chorar. Rapaz, irmão, quando eu cheguei, da primeira à última frase, ele transcreveu. Tinha um ponto eletrônico, eu não sei, o pastor devia estar pregando, fala isso agora. Exatamente tudo que ele falou, o Mark estava falando naquela noite. Eu falei, rapaz, aí, meu irmão, aí eu chorei. Aí o pastor falou assim, ouve o seu pastor. Meu irmão, ouça o seu pastor. E é legal porque ele estava falando esse texto de Filipenses. Então, Jesus, ele deixa toda a glória dele. Então ele se transforma num homem, ele assume um papel como um homem. E isso já era uma humilhação para ele, porque ele era o rei de toda a glória. E como homem, já sendo como homem, ele se humilhou mais do que todos os homens. Meu irmão, Jesus teve uma humilhação dobrada. Meu irmão, ele tinha a capacitação do céu para se humilhar. Ele tinha uma capacitação do céu para assumir a responsabilidade de morrer por nós, e de ser ofendido por nós, e de carregar todo aquele castigo que nos era devido. Sabe por quê, meu irmão? Só um castigo que pode trazer paz. Meu irmão, a paz que você vive hoje é fruto do castigo que Deus levou, porque é o castigo que traz paz. Meu irmão, se você quer paz na sua vida, tem um castigo aí para gerar essa paz. Mas quem levou foi ele. Então ele andou nessa postura. Ele deu uma resposta. Ele deu um nível de resposta que só pode dar quem assume a sua responsabilidade. Porque você tem que entender que a resposta que você dá é a expressão do nível de responsabilidade que você está assumindo. É a resposta que você dá. É como se fosse uma garota querendo namorar com um garoto. Ou melhor, um garoto querendo namorar com uma garota. Ou tanto faz, também os dois. Então o pessoal pergunta assim, mas e aí, vamos namorar? Não, primeiro vamos orar. Primeiro... Meu irmão, você vai ali, ó. Quando você vai vendo que o rapaz ali vai ganhando um tempo, meu querido, é porque ele ainda não tem certeza da resposta que ele está dando. Na questão não é orar, meu, tem que orar mesmo, para tudo na vida. Mas às vezes a gente vai dando algumas respostas que vão mostrando o nosso descompromisso com algo, ou a nossa incerteza com algo. Mas a resposta que você dá, ela fala do quanto você está envolvido com aquele projeto. A resposta que você dá, ela fala do quanto você está querendo ou determinado a fazer algo. E essa é a questão, Jesus Cristo, ele deu a resposta certa. Então imagina que da mesma forma que falamos da pessoa de Cristo, Deus colocou um depósito em nós. Deus ele nos capacitou, Deus nos deu uma autoridade, Deus nos investiu de uma autoridade para que nós possamos dar uma resposta. A palavra fala sobre toda sorte de bênçãos. Meu irmão, imagina assim, ó, toda sorte de bênçãos espirituais. Meu irmão, você tem tudo. Tudo foi depositado em você. Às vezes a gente fica pensando assim, ah Deus, mas quando chegar
naquele lugar, quando eu tiver tal coisa, meu irmão, já está dentro. Já está dentro de mim, já está dentro de você. A questão é nós andarmos com convicção nisso. A questão é nós nos movermos intencionalmente nisso. Né? Eu vou para você, meu irmão. Deus fala muito comigo quando eu estou vendo filme. Deus fala, meu irmão, assim, ó, se você abrir os seus ouvidos, Deus fala com você em qualquer situação, em qualquer lugar. Mas às vezes tem alguns lugares que parece que a gente está um pouco mais atento, né? Então, não sei se é por causa do foco, mas sempre que eu estou vendo um filme, Deus fala muito comigo. E tem o filme do Homem-Aranha, é muito legal, né? Quando o tio Ben está morrendo, e ele fala assim para o Peter Parker, ele fala assim, olha, Peter, grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. E eu falei, cara, isso é de Deus. É de Deus, irmão. Está na Bíblia. É de Deus. Meu irmão, posso falar, quer dizer que Deus está copiando o Homem-Aranha? Ô, meu irmão, Deus veio antes, né? Ele que copiou Deus. Meu irmão, porque posso falar, os princípios morais e éticos de cidadania é a cópia da lei e do caráter de Cristo. Cristo veio sempre primeiro, Deus veio sempre primeiro. Então eu estava lá ouvindo e eu falei, uau, isso é uma verdade dos céus. Isso é de Deus, cara. Porque Deus está falando assim, olha, eu estou te dando um poder, eu estou te dando uma capacitação. Mas você tem que andar nessa capacitação. Deus está nos investindo de algo para que nós possamos nos mover debaixo daquilo que Deus está investindo em nós. Então toda a responsabilidade, toda a capacidade, todo o encargo traz responsabilidade. Meu irmão, é uma bênção, estamos aqui, pastor olhando, gente, que pastor maravilhoso, esse pastor está aqui. Mas posso falar, meu irmão, tudo aquilo que ele carrega traz sobre ele uma responsabilidade. E ele tem que viver uma vida de acordo com a responsabilidade. Ele tem que dar respostas que expressam a responsabilidade que ele está assumindo. Por quê? Porque Deus o capacitou, porque Deus o criou para algo. Então ele começa a se mover intencionalmente naquilo que Deus está fazendo. E a palavra fala que o mesmo Espírito, a mesma capacidade de Jesus Cristo, ela está sobre nós. Meu irmão, você começa a entender que o diferencial de Cristo é que ele explorou toda a capacitação que Deus para ele. Ele andou na plenitude de tudo aquilo que Deus depositou nele. Talvez essa seja a grande diferença da pessoa de Cristo e da nossa pessoa. Porque Deus na pessoa de Cristo, Ele investe Cristo de uma capacidade para amar. Ele dá para Jesus Cristo autoridade sobre a natureza e também dá autoridade sobre as enfermidades. E você fala, uau, mas Jesus Cristo ele tinha superpoderes. Meu irmão, é a mesma capacidade que nós temos. É a mesma autoridade que nos foi delegada. É o mesmo tipo de vida que nós temos acesso a viver. Qual a diferença? Ele andou plenamente na responsabilidade dele. Então, quando ele via um enfermo, eu vou curar todos os enfermos que estiverem aqui nesse lugar. Aí a gente estava vindo para cá, o pastor Edu estava me ministrando. Tá vendo, gente? Ó. Meu irmão, entrou no carro do pastor, meu irmão. É igual a salinha dele, é ministration. E eu estava vindo com o pastor Edu e ele estava ministrando umas coisas. Ele falou assim, olha, Jesus Cristo falou que ele não pôde fazer muitos milagres. Mas olha só, ele não pôde fazer muitos, sinal que ele fez poucos. Mas ele fez alguma coisa. Porque o que ele não fez não dependia dele. Mas tudo aquilo que dependia dele, Jesus, ele fluiu da mesma forma que ele fluiria em qualquer lugar. Porque ele assumiu a responsabilidade dele e andou dentro da capacitação dele. Meu irmão, imagina, nós somos, meu irmão, você é muito rico. Você é muito rico em Deus. Existem coisas muito preciosas em cada um. A questão é se você está vivendo isso. Se você está fluindo nisso. Se você está realmente assumindo a responsabilidade e sendo pleno, fala, cara, não vou perder uma chance. Ah, Deus, é isso que o Senhor me criou para fazer? Então eu vou fazer isso o tempo todo e todos os dias. Eu vou viver, eu vou respirar isso. A questão é que Jesus, ele abraçou aquilo que Deus depositou dentro dele. E é nisso que nós, muitas vezes, nós não conseguimos fluir. Nós não desfrutamos da plenitude daquilo que Deus nos dá. Então, se você olhar lá na sua Bíblia, lá em 2 Reis, no capítulo 13... do versículo 14 até o versículo 19,
Perdão. A palavra nos fala assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando-se sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco com suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Então ele pegou junto com ele e falou: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Falou: olha, você vai pegar a flecha e você vai atirar no chão. Então, ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Meu irmão, ele estava carregado de flechas. Mas ele não conseguiu, ou ele não quis, ou ele não assumiu a plenitude daquilo que ele poderia fazer. Então, quando ele falou assim, quando Eliseu falou: olha, Jeoás, atire as flechas contra o chão, ele pegou e começou a atirar flechas. Vamos fazer aqui uma conta, não está escrito, mas a gente vamos tentar deduzir algumas coisas. Então, imagina que ele pegou uma aljava. Uma aljava cabiam 7 flechas. Certo, pastor? É isso mesmo? Não sabe? É? 7 flechas. Então imagina, ele atirou uma pela janela. Então ele tinha 6 com ele. Vamos supor, hipoteticamente. Então das 6, e quando Eliseu falou assim: atire contra o chão, ele atirou 3. Ele falou: olha, você podia ter atirado 5 ou 6 flechas, que era o que tinha na aljava ainda. Você podia ter atirado todas. E às vezes é isso que acontece com a gente. Deus nos enche de dons, Deus nos enche de capacidade, Deus nos enche de um propósito, de autoridade. Só que a gente só cumpre aquilo pela metade. Talvez nós não conseguimos fluir com tudo aquilo que Deus colocou. Talvez tudo esteja na nossa vida, mas a gente não está acessando, meu irmão. E meu irmão, está dentro de você, não é difícil acessar, está dentro de você. A questão é você ser intencional nisso. A questão é você querer isso. Às vezes, meu irmão, o que você tem na sua mão é uma aljava. Às vezes, são 5 pães e 2 peixes. Às vezes, o que você vai ter é uma capa, como Eliseu tinha. Eliseu, quando encontrou com o Jordão, meu irmão, sabe o que ele tinha? Ele tinha uma capa. É isso. E ele usou 100% daquilo que ele tinha. Às vezes, o que você tem na sua mão é como Moisés. Deus fala: Moisés, o que você tem na sua mão? Senhor, eu tenho uma vara. É isso que você vai usar, meu irmão. E às vezes a gente fica olhando para aquilo que a gente tem na mão e você fala assim: poxa, é só isso que eu tenho dentro de mim. É só isso que Deus plantou dentro de mim. Aí de repente você fala assim: Deus só me plantou assim, carisma. A única coisa que eu tenho de diferente, sou carismático. Meu irmão, é nisso que você vai fluir. É nisso que você vai mudar o mundo. O mundo inteiro vai mudar a partir daquilo que você tem, se você se responsabilizar, se você for intencional. É o que você faz com o que você tem. É a forma como você anda. No livro da 4ª dimensão, o pastor Paul Yong-cho tem um capítulo que ele fala, se chama assim, a escola de André. Porque ele começa a mostrar que quando Jesus falou assim, todos chegaram a Jesus, despede a multidão, manda eles para casa, eles vão ficar com fome, eles vão morrer no caminho. E Jesus fala assim: olha, o que vocês têm? Talvez você fale assim: cara, Jesus é muito louco. A gente não tem nada, a gente está no meio do deserto. Então André fala assim: olha, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Olha a diferença da visão. E ele conseguiu, e ele usou tudo que o menino tinha. Ele usou os 5 pães e os 2 peixes. Só que tudo na mão de Deus vai multiplicando. E aquilo foi crescendo, porque Deus foi dando crescimento. Mas ele explorou tudo aquilo que ele carregava dentro dele. Então, meu irmão, você precisa usar todo o seu encargo. Você precisa andar na plenitude, como Jesus Cristo andava. Ainda que às vezes para a gente parece pouco, meu irmão, talvez um grão de mostarda para você fala assim: cara, isso é muito pouco. Mas a palavra fala que se a nossa fé é desse tamanho, a gente remove montanhas. Meu irmão, se você nunca pegou um grão de mostarda, meu irmão, literalmente ele é um pingo assim. Uma vez meu pai levou num culto, meu pai é pastor, né, de uma outra igreja, e eu perdi o grão de mostarda no meio do culto, assim, eu estava na bateria, aí passou na mão de cada irmão. Quando passou na minha, é tão pequeno que eu perdi. Aí
né, todo mundo ficou olhando para mim. Aí meu pai falou, pode pôr na minha Bíblia. Tá bom, pai. Eu com a mão vazia. Sentei. Né? Aí depois eu falei, cadê? Tava aqui. Aí a irmã da igreja falou assim, não, eu vi, o Samuel colocou. Eu falei, tá vendo, meu? Eu coloquei ali. Eu não vi. Meu irmão é muito pequeno, você até perde, irmão. Mas isso já é suficiente para você transformar uma montanha. Isso é suficiente para você transformar o mundo. A questão não é o que você tem, mas como você usa. A questão é você se responsabilizando e se movendo nisso. Sabe, meu irmão, é a síntese daquilo que aconteceu com Gideão. Porque a sua resposta mostra o seu nível de responsabilidade. Então Gideão falou assim, olha, leve esses caras para beberem água no riacho. E a resposta que eles deram mostraram o nível de responsabilidade que eles tinham. Então, Deus antes disso, ele falou assim, olha Gideão, fala assim para eles, olha, os covardes, meu irmão, pesado isso, né? Fala para os covardes e os medrosos, manda eles para casa. Aí ele falou assim, quem está com medo? Quem é covarde aqui? Um monte de cara levantou a mão. A resposta deles mostrou o nível de responsabilidade. Então, assim, eles não vão conseguir fluir, porque a resposta deles é essa. Então, a sua resposta vai falando como você flui. A sua resposta, ela fala o quanto você está envolvido, e o quanto você está mexido com aquilo, o quanto você está se responsabilizando por isso. Então imagina que cada resposta que você dá na sua vida, e meu irmão, a vida, o tempo inteiro, ela nos dá a oportunidade de dar uma resposta. Deus te dá uma oportunidade todo dia. Meu irmão, a hora que você acorda, já é uma resposta que você dá. A forma como você acorda, a forma como você trata a sua mulher, a forma como você dirige, as situações do seu trabalho, uma oportunidade de fazer algo ilícito. Meu irmão, tudo isso são respostas. Um dinheiro indevido, um olhar indevido, um clique na internet. Meu irmão, tudo isso são respostas. A nossa vida ela é feita de respostas. E cada resposta ela vai nos guiando na nossa jornada. Cada resposta ela nos faz passar por algumas portas e você vai entrando em outros níveis em Deus e outros níveis na sua vida. Então existem lutas que você já venceu, meu irmão. Porque no dia que você precisava dar a resposta, você deu a resposta certa. E existem coisas que a gente fica patinando. Isso é uma das coisas que mais acontece. Vou contar para vocês, meu irmão. Eu venho aqui para contar as minhas desgraças. Porque eu vou falar para você, irmão, tem coisa que eu patino, ó. Estou andando com o pastor faz 10 anos, com o pastor Edu fazem 4 anos. Meu irmão, eles sabem quanta coisa que eu estou patinando. Tem aconselhamento, meu irmão, que o pastor fala assim, ó, ouve lá a mensagem gravada no celular, que já gravei aqui, ó, a que ele fala para eu fazer, e eu não faço, fazem 10 anos. Ele para de falar, ele fala assim, ó, já ouviu o celular hoje? Não. Então primeiro você ouve, depois fala comigo. É assim, irmão. A gente fica ali, ó, patinando. Por quê? Porque a gente precisa dar uma resposta e a gente fica postergando. Porque a gente precisa se responsabilizar, precisamos nos responsabilizar por algo e nós não nos responsabilizamos. Então, eu preciso entender que a resposta que eu dou, ela vai trazer um impacto para a minha vida. Uma resposta que você der hoje, ela vai mudar totalmente o seu caminho para amanhã e para o fim da sua vida. O pastor, ele pregou um dia desse e ele falava assim, eu creio que foi no domingo retrasado, e ele falava sobre que nós precisamos recuperar o senso de eternidade. A gente perdeu o senso da eternidade. Meu irmão, imagina que uma resposta que se dá hoje, ela vai ecoar por toda a eternidade. Ela vai direcionar toda a sua vida. O Francis Chan, ele pega... Licença, pastor, eu posso pegar essa corda? Eu não sei nem o que é, mas vou pegar, pastor. Ah, aqui vem escrito código. Mas imagina que isso aqui fosse uma corda. E ele fala assim, imagina que essa corda aqui é uma corda que é infinita. Ela vai por toda a eternidade. Então essa corda aqui é a sua vida. Então imagina que ela tem milhões de quilômetros. E todo o caminho dela aqui é a sua eternidade. E tem um pedaço da corda que ele pinta de vermelho e fala assim, e exatamente esse ponto vermelho é a sua vida aqui na Terra. E essa corda é infinita, ela não tem fim, é só toda a sua eternidade. Ele fala, então, quando nós estamos nesse ponto da nossa vida, você fala, olha, eu preciso trabalhar o máximo que eu posso, a juntar todo o dinheiro que eu posso, para que nesse outro pequeno trecho da minha vida, eu possa viver minha vida com todo o conforto possível. E eu esqueço de tudo aquilo que vem depois. E é assim que nós vivemos a nossa vida. Nós não entendemos que a resposta que eu estou dando aqui, ela vai refletir, ela vai reverberar por toda a minha eternidade. E ela vai determinar o lugar onde eu vou chegar e a forma como eu vou viver ainda aqui nessa terra. Meu irmão, você nunca vai dar luz ao seu propósito se você ficar dando as respostas erradas hoje. Se você não assumir a sua responsabilidade hoje aqui. E quando eu falo dessa palavra,
eu quero dizer que tudo aquilo que você faz sempre converge para o seu destino. Tudo que você faz aqui sempre está te levando para um destino. Sempre está te levando para um lugar. E a grande questão dessa mensagem não é te entristecer. Eu tenho um sério problema, porque sempre nas minhas palavras eu tenho a impressão que eu estou deixando as pessoas tristes. Eu preciso começar, eu falo, Senhor, mas eu não consigo falar de outra coisa. Eu tenho sempre a impressão que as pessoas estão tristes comigo. Eu falo, meu, no fim do culto eu não vou chegar vivo na porta. Eu sempre tenho essa impressão, falo, meu, alguém vai ficar muito chateado comigo. Alguém vai parar de falar comigo. Eu tenho raiva de mim mesmo, porque, meu irmão, essa palavra me confronta muito. E às vezes a gente tem aquela impressão de que essa mensagem ela vai desmaiar a minha fé. E não é esse o propósito da mensagem de Deus. A ideia não é que você saia daqui e fale assim, uau, eu sou um irresponsável. Não, mas é que você saia daqui e fale assim, puxa, pelo que eu preciso me responsabilizar? Por que Deus me plantou aqui? O que eu carrego? Sabe o que eu fiz esse ano, irmão? Deixa eu ver aqui se eu não estou extrapolando com o horário. O pastor Vinícius está me ajudando, né? O pastor Edu também, eles estão me ajudando na questão da minha identidade. E aí o pastor uma vez estava dando um discipulado que ele faz para a liderança da igreja. Ele falou assim, que ele entendeu algumas coisas sobre a identidade dele. E meu irmão, assim, ó, tudo que o seu pastor faz igual, copia, meu irmão. Na cara do eu estou copiando o meu pastor. Copia até o jeito de falar, meu irmão, não tem problema. Disseram em Bauru que eu falo igual ao pastor. Eu não acho. Fala assim, olha, você e o pastor Guizão, parece que vocês são tudo irmão. Vocês falam do mesmo jeito, Eu falei, gente, eu nem faço isso. A única coisa que eu tenho, uma mania que eu sei, é o posso falar. Tudo que o pastor fala, posso falar uma coisa? Já está falando, né? Fala aí. Eu também tenho esse hábito também. E copia tudo que ele vai fazer. Então o pastor começou a falar da identidade dele. Eu falei, puxa, é isso que eu vou fazer. Uma coisa que ele sempre falou para mim, Samuel, tenha um caderno, anote todas as palavras proféticas. Então comecei a pegar as palavras proféticas. Comecei a pegar tudo aquilo que eu já li, que eu já entendi, que eu olhava para dentro de mim e enxergava no meu coração, que em oração Deus falou comigo, que eu li na palavra de Deus e comecei a colocar no papel, meu irmão. Comecei a colocar no papel. Meu irmão, era uma cartolina enorme. Um monte de palavra, tudo jogada, tudo desconexo. Eu fiquei orando. Meu irmão, um tempo atrás, estava numa folha de sulfite já. Agora, meu irmão, são 5 linhas no meu celular. Eu falei, Deus, um dia eu quero com uma frase poder entender quem eu sou. Mas, ó, meu irmão, vou para você, tem pelo menos 8 meses que eu estou nesse processo. Foi desde janeiro. E ainda não cheguei lá. Meu irmão, gasta tempo tentando entender quem você é. Gasta tempo quando Deus fala, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor falar quem eu sou. É o que o Luiz Hermínio fala, rapaz, eu chego lá no meu quarto e falo, Deus, vem aqui embaixo se você é macho. E vai lá e briga com Deus. E eu falo, Deus, fala quem eu sou. Sabe por quê? A palavra fala que Jacó, ele lutou com Deus e prevaleceu. E lá ele se tornou Israel. Deus falou quem ele era. Meu irmão, no encontro com Deus, Deus tem que falar um pouquinho mais de você. Fala, Deus, me revela algo da minha identidade. Fala de quem eu sou aqui. Então eu quero te encorajar a sair daqui e ir para o seu quarto, orar e falar, Deus, fala quem eu sou. E você começar a olhar para a sua vida e falar, cara, eu não vivo uma vida digna, uma vida de acordo com a minha vocação. É o que a palavra fala para a gente. Nós temos que ter uma vida digna da nossa vocação. Isso é a responsabilidade. O que eu quero fazer aqui, meu irmão, eu quero liberar a sua vida aqui, para que você possa fluir no seu chamado. Meu irmão, imagina o corpo de Cristo andando na plenitude do chamado dele. Meu irmão, isso é muito poderoso. Você acha que as portas do inferno vão poder prevalecer contra isso? Não vão. Meu irmão, você acha que essa cidade não vai ser tomada pela glória do Senhor? A gente começa a ler a história dos avivalistas, e a gente começa a ver tantas coisas, e aquilo enche nosso coração, e a gente fica com um certo saudosismo, e com um pensamento de que isso seria impossível. Não, meu irmão. Eles andavam na plenitude do encargo que Deus deu para eles. E essa nossa questão está muito fácil, está muito acessível. A gente precisa ser despertado para isso. A capacitação já está em mim. Da mesma forma que Paulo falou para Timóteo. Paulo falou assim, olha Timóteo, eu quero despertar aquilo que já está dentro de você. Já está dentro de você. E o que eu estou falando aqui hoje é para despertar isso. É para te incomodar, meu irmão. Eu quero colocar mesmo uma pulga atrás da sua orelha. Meu irmão, eu quero que o Espírito Santo te incomode. Senhor, não deixe esses caras dormirem aqui hoje sem eles terem uma resposta do Senhor. Insônia essa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você fala, rapaz, que loucura. Insônia.
Não, você não vai dormir, meu irmão. Eu falo só, você não vai querer mais comer. Até ter uma resposta de Deus. Fala, Senhor, sabe por quê, meu irmão? Porque isso aqui é a sua vida. Como eu posso comer, viver, trabalhar, dormir, rir, se eu não sei nada da minha vida, meu irmão? É o mínimo de tudo. Então, que em nome de Jesus, algo vá te incomodando. Deus, Ele sempre quer revelar algo da gente. E às vezes Deus vai te incomodar. Eu estava lendo esse dia sobre João no capítulo 21. Meu irmão, eu demorei muitos anos para entender isso. Eu chegava assim, eu lembro que uma época, não sei se o pastor lembra, eu cheguei vários dias para ele, pastor, me explica aquele negócio do tu me amas. Eu não entendia. Meu irmão, é tão simples, que absurdo, mas eu não entendia. É assim. E um dia assim, ó, parece que as escamas caem dos olhos. Então, Jesus fala assim, né? Os discípulos estão pescando. Aí Jesus fala assim, ó, joga ali do lado, vocês vão pescar. Aí quando eles pescaram, João já olhou para Pedro, é o mestre. Então eles vão para a praia, churrasquinho, comunhão. E Jesus virou lá e falou assim, Pedro, tu me amas? E Pedro falou assim, eu te amo. Aí depois ele pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, eu te amo. E Pedro, então Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? E a palavra fala que ele ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez, tu me amas? Não faz muito sentido em português. Mas quando você vai ver a palavra, então Deus fala assim, Pedro, você me ama com o amor ágape? Pedro, você será capaz de dar a sua vida por mim, como eu dei a minha vida por você? Você me ama profundamente? Aí Pedro fala assim, Jesus, eu gosto muito de você. Aí então Jesus fala de novo, Pedro, você me ama profundamente? Aí Pedro fala assim, Jesus, eu gosto demais de você. E na terceira vez Jesus fala assim, Pedro, você gosta muito de mim? Ah, meu irmão. Aquilo doeu no coração de Pedro. Mas sabe o que Jesus estava falando com Pedro, quando ele falava aquilo? Ele falou assim, olha Pedro, cara, eu quero tirar você desse lugar e quero te levar para um outro lugar. Porque depois ele fala assim, olha Pedro, hoje você faz o que você quer, mas um dia o Espírito vai te levar para lugares onde você não quer ir. E sabe, a palavra fala assim, que Jesus estava falando para Pedro sobre a morte que Pedro teria. E aí depois, quando ele vê João, ele fala assim, e esse aqui, Jesus, como é que vai ser com ele? Ele não vai morrer? Eu falo assim, meu, deixa ele, se ele for para ele vive, se for morrer, mas você me segue e vem morrer comigo. Esse é o seu encargo. Então quando Jesus ele começa a mexer com os nossos brios, e talvez uma mensagem como essa mexe com os nossos brios, é porque Deus ele quer nos transportar para um outro lugar. O intuito de Deus é sempre nos levar, nos tirar de um lugar e nos levar para o outro. Mas o que Jesus estava fazendo com Pedro naquele lugar era liberar o destino dele. E Deus ele quer liberar o seu destino aqui essa noite, meu irmão. Quando você assumir a sua responsabilidade, quando você começar a dar respostas, e talvez você vá pensar, mas qual a resposta que eu tenho que dar? Meu irmão, é muito particular isso. Isso é muito peculiar. Porque cada um tem uma condição, e cada um tem um chamado, e cada um tem uma vocação, e cada um tem um encargo. Mas você sabe se você está assumindo a responsabilidade sobre isso ou não. Você sabe a forma como você tem vivido a sua vida. E se você quer mudar o seu caminhar, você precisa começar a dar uma resposta diferente.